Bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando a primeira FLIPUC, Festa Literária da PUC São Paulo, uma iniciativa da EDUC, a editora da PUC, e, obviamente, procurará, né, estamos na primeira versão. Eu estava pensando aqui, Fred, como é que deve ser a primeira versão de alguma coisa, né? É dura. A gente teve uma boa mídia nesses dias, mas ainda não foi suficiente para mobilizar o nosso público. Eu espero que, à medida que a nossa festa se torne mais conhecida, a gente consiga ir atraindo o pessoal. Bom, o objetivo, como toda a festa literária, é promover encontro, debate, aproximação entre escritoras, escritores e o público leitor, né, o nosso grande foco. E, como a gente está no Brasil, né, o público leitor ainda é algo a ser cultivado. Eu queria agradecer muito a honra de ter a Lúcia Santaella como co-curadora da primeira FLIPUC, e tenho aqui rapidamente, Lúcia, os agradecimentos, né? Primeiro a Kalinka, lá da Europa, ex-aluna da Lúcia, que criou aqui essa linda logomarca da nossa festa. A Faculdade Santa Maria de Cajazeiras, Paraíba, que nos ajudou patrocinando. Nós ainda não tivemos Lei Rouanet, pretendemos ter no ano que vem, para poder dar um fôlego maior. Tivemos o apoio mídia da Carta Capital, e vamos ter um show de música no encerramento, com uma parceria com o Instituto de Música Judaica Brasil, com uma banda de música klezmer, lá da Europa Oriental, música judaica com influência cigana, e essa banda vem da Europa justamente para um grande festival em São Paulo e se junta à nossa FLIPUC na quarta-feira, após o encerramento das nossas atividades. Lúcia, você não quer dar uma mensagem para a turma? Eu queria dizer também que nós estamos, apesar do público ainda pequeno aqui, estamos ao vivo, através da DTI, que eu agradeço muito, e estamos também com gravação da TV PUC para futuras edições aí do nosso debate. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Preparei aqui, alinhavei algumas ideias para abrir, não é, esse evento que a gente espera que cresça e se multiplique. Bom, eu estou dando um curso esse semestre sobre Peter Sloterdijk, que eu considero um filósofo hoje de grande nome na Alemanha, que eu considero um dos grandes pensadores para que a gente possa enfrentar os desafios e as contradições da contemporaneidade. Ele diz que a política é a arte do possível. Neste país, nós conseguimos a proeza de transformar a arte do possível nos desastres do impossível. Então, qual é o nosso papel? Qual é o nosso campo de intervenção no papel que nós desempenhamos como professores, intelectuais? Então, eu busquei lá no Grande Sertão Veredas a fala do Riobaldo, buscar luzinhas divididas, para que, quando compartilhadas, elas criam faróis para iluminar a escuridão do presente. Então, aqui estamos. Eu apenas estou como acompanhante, não é? Eu sou uma subcuradora. A ideia foi do José Luiz Goldfarb. Então, para abrir um campo de visibilidade maior para a EDUC. E aí, quando a gente se encontrou pela primeira vez, antes disso, gostaria de aqui agradecer a equipe da EDUC e agradecer especialmente a Eglia Amato, que tomou o trabalho pesado nas mãos. Nós juntamos duas ideias no nosso primeiro encontro. A do José Luiz era a ideia da multiplicidade, do pluralismo, da diversidade. E eu tinha uma ideia fixa na cabeça,
que nós tínhamos que repensar a cultura, repensar a política, repensar a arte e ciência. Então, naquele momento, essas duas ideias convergiram e veio, então, essa imagem de multiluz cor, que está aqui no banner, que a Kalinka conseguiu representar muito bem. Então, a gente espera que esse evento seja apenas uma prévia, nós não desistimos de fazê-lo, apesar de não termos, no momento, um respaldo que desse assim um teor um pouco maior, mas a gente manteve a ideia de um lançamento da Flipbook como uma prévia de uma sequência vindoura. Então, a ideia também é de manter o protagonismo da PUC São Paulo, trazer luzes, esse protagonismo, trazer com uma festa, que é a maneira de um antídoto ou uma vingança simbólica, possa trazer luzes às sombras do contemporâneo. Obrigada pela presença de todos e aqui vamos para a primeira mesa. Obrigada. Muito obrigado, Lúcia. Queria convidar a Diana Navas, graduada em Letras aqui na PUC, doutora em Língua Portuguesa pela USP, professora do nosso curso de pós-graduação, Literatura e Crítica Literária da PUC, ministrando disciplinas referentes ao estudo de literatura portuguesa contemporânea e da literatura infanto-juvenil. Super bem-vinda, Diana. E eu vou dizer que temos vários livros aqui dos nossos convidados, do Fred e do Marcelino Freire. Estou muito feliz de tê-los aqui. Um abraço pessoal antes. Estou até contente, Marcelino, de ver o Era o Dito, o livro que era o best-seller na Belas Artes, quando o Marcelino ainda era chegado, trazia da gráfica numa sacolinha, era chegado do Recife. O Fred eu já vim conhecer por causa do pai dele, João Alexandre, que era editor da USP, a gente fazia coedições. Então, passo a palavra para a querida Diana, e ela vai anunciar e convidar os nossos... Bom dia a todos, eu agradeço muito o convite por estar aqui, por poder fazer parte dessa primeira edição da Flipbook, e é com muito carinho e admiração também que eu chamo para compor a mesa o Marcelino Freire e o Frederico Tavares Bastos Barbosa. Considerando que o tema da nossa mesa é Caminhos da Crítica, nós conversamos e optamos por propor talvez uma dinâmica um pouco diferenciada para a mesa, que é trazer alguns fragmentos da crítica a respeito da obra desses dois autores, já símbolos da literatura contemporânea brasileira, e a partir desses fragmentos críticos abrir para que eles possam discutir, mostrar em que ponto eles concordam ou discordam do que a crítica aponta em relação às obras. Eu vou começar fazendo a apresentação, então, do Fred. Vou tomar a liberdade de chamar assim, Fred, para cortar o nome. Por favor, pessoal, Frederico, só minha mãe quando está com raiva. Tá bom, então vamos lá. Não, Fredão é só quando o aluno está metido a besta. Então, o Fred nasceu em 1961 em Recife. Ele é poeta, ensaísta e professor. É filho do crítico literário e professor João Alexandre Barbosa e da professora e crítica de arte Ana Barbosa. Em 67, ele muda-se com a família para São Paulo e 4 anos depois para os Estados Unidos, onde os seus pais fazem cursos de especialização e pós-doutorado. Em 1979, ele retorna ao Brasil e ingressa no curso de Física da Universidade de São Paulo, que abandona após 2 anos, ainda bem, matriculando-se em Letras na mesma instituição.
Em 1990, reúne seus poemas, publicados esparsamente em jornais e suplementos literários, na coletânea Rarefato. Atua entre 88 e 93 como crítico literário para os jornais Folhas de São Paulo e Jornal da Tarde. É organizador de antologias de poesia e tem poemas traduzidos para o inglês, catalão, espanhol e francês. Dirigiu o espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura na Casa das Rosas. Eu aproveito já para apresentar também o Marcelino, para que depois a gente possa, de fato, entrar nas discussões. O Marcelino também nasceu no Pernambuco, em 67, em Sertânia, viveu no Recife e desde 91 ele reside em São Paulo. É autor, entre outros, dos livros Angu de Sangue e Contos Negreiros, esse vencedor do Jabuti, 2006. Em 2004, ele idealizou e organizou a antologia de microcontos, os 100 menores contos brasileiros do século. Alguns de seus contos foram adaptados para o teatro. Participou de várias antologias no Brasil e no exterior. Contos Negreiros foi publicado em 2013 na Argentina pela editora Santiago Arcos e com tradução de Lúcia Denina, e no México pela Libros Empleados, com tradução de Armando Escobar. Ele criou a Balada Literária, que, aliás, já fica o convite, está próxima à mais recente edição. É um evento que, desde 2006, reúne escritores nacionais e internacionais pelo bairro paulistano da Vila Madalena. Ele é um dos integrantes do coletivo Edite, pelo qual ele lançou, em julho de 2011, o livro de contos Amar é Crime. No final de 2013, publicou seu primeiro romance, intitulado Nossos Ossos, publicado também na Argentina pela editora Adriana Hidalgo e na França pela editora Anacaona, e com o qual ele ganhou o prêmio Machado de Assis 2014 de melhor romance pela Biblioteca Nacional. Coordena oficinas de criação literária desde o ano de 2013. Então, como eu disse, nós estamos realmente diante de dois autores aí, símbolos já da nossa literatura contemporânea. Nós estávamos discutindo quem começaria, e eles falaram assim que aquele que recebeu a melhor crítica. E aí, então, nós vamos ficar ainda com o mesmo impasse, porque ambas as publicações receberam críticas muito positivas. Mas, então, aí nós decidimos que vamos começar pelo Fred. Como eu disse, eu trouxe aqui alguns fragmentos do que a crítica diz a respeito das publicações, e nosso objetivo é ver o olhar do autor a respeito dessas críticas e também que eles possam trazer assim, o próprio poema, o próprio texto em prosa, no caso do Marcelino, para que a gente possa fruir a isso. Posso começar, Fred? Vamos lá. A Leila Perroni Moisés, que é uma das grandes críticas brasileiras, ela assim diz sobre a poesia do Fred. A poesia de Frederico Barbosa nasce de dois círculos mágicos que marcaram sua infância. O primeiro, traçado na areia da praia de Boa Viagem. O segundo, no interior da biblioteca paterna. O primeiro círculo foi perdido. Em razão das andanças familiares, o menino foi transplantado do norte ao sul do país, de uma língua a outra, de um país a outro. Do segundo, ele nunca mais saiu. A vivência da praia produzirá mais tarde o poeta da sensualidade, do erotismo. A convivência com os livros, o poeta culto, que faz poesia de suas leituras, prolongando as lições de seus mestres. E estes são poetas de rigor e contenção, que lhe ensinaram o respeito à palavra exata e a rejeição do derramamento metafórico. Educado pelo sol e pelos livros, ao longo da vida o poeta alargou consideravelmente os seus círculos, onde surgem também poemas marcados pela preocupação social e política e as experiências de nossos tempos difíceis. Nas palavras deste poeta cabem muitas coisas belas e intensas. Vale a pena percorrer seus círculos. Então, Fred,
Eu gostaria que você pudesse comentar um pouquinho de como você próprio concebe essa trajetória da sua criação poética, se você concorda de fato com a Leila Perrone de que a sua obra pode ser concebida a partir desses diferentes círculos e ainda um pouquinho do seu processo criativo em relação a esses diferentes círculos. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Lúcia Santaella, uma professora e ensaísta das mais importantes que esse país já teve. É uma honra conviver no mesmo espaço com você, em qualquer momento, Lúcia. E do meu irmão, José Luiz Goldfarb, nós fizemos tanta coisa juntos e tantos começos juntos. Então, quando o Zé fala do começo e da dificuldade que é começar as coisas, e olha para mim e pergunta, é porque a gente fez muita coisa junto, e as coisas estão aí, né? Coisas que a gente já fez e coisas que a gente iniciou na cultura desse país. E o Zé tem feito um trabalho incrível, né, nesse sentido. Queria particularmente agradecer a Egli, né, que está lá atrás, sempre discreta, sempre, né, quietinha e sempre fazendo as coisas acontecerem, né, em tantas coisas que a gente trabalhou também junto com a Egli, né. Muito obrigado pelo convite. Diana, essas colocações eu achei muito bacana você pegar um trecho, né, de crítica para a gente, porque para nós inicialmente causou uma certa espécie, porque foram convidados 2 escritores para uma mesa cujo título é Nos Rumos da Crítica, né? Eu pensei um pouco sobre esses rumos da crítica, antes de falar da crítica da Leila, né, que obviamente me honra muito ter um texto da professora Leila Perrone Moisés, assim como me honra muito ter texto de Luiz Costa Lima, ter texto de Sebastião Choalete, de Augusto de Campos, de Haroldo de Campos e do professor Antônio Cândido, né, sobre os meus livros. Isso me orgulha bastante, né? Me faz acreditar até que eu escrevi alguma coisa que preste, né? Agora, quando a gente pensa nessa questão dos rumos da crítica, né, eu queria remeter a um ano específico, que é o ano de 1959, só porque eu acho que esse é um comentário que talvez seja pertinente para se pensar no que aconteceu com a crítica literária nesse país. Em 1959, 2 livros fundamentais, excelentes, maravilhosos foram lançados. O livro A Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos, do professor Antônio Cândido, que ficou marcado como uma das obras-primas da crítica literária no Brasil, né? Uma das marcas desse livro é que ele escolhe os momentos sobre os quais ele vai falar. Essa escolha, evidentemente, gera polêmica, né? Basta pensar no livro que o grande Haroldo de Campos escreveu, intitulado O Sequestro do Barroco na Formação da Literatura Brasileira, no qual o Haroldo reflete a respeito do fato do professor Antônio Cândido não abordar a literatura do período barroco e ter feito a opção, que ele explicita na introdução do livro, né, por não incluir o período barroco e, portanto, não incluir um dos maiores poetas que esse país já teve na formação da nossa literatura, o Gregório de Matos, né? Então, o livro Formação da Literatura Brasileira é um livro que se caracteriza pela escolha, pelo recorte, né, por aprofundar em determinados aspectos que o professor Antônio Cândido escolheu. Nesse mesmo ano, em 1959, foi lançado um outro livro sensacional, incrível, e que, na verdade, desde então, muita gente esquece. Um livro do Otto Maria Carpo, intitulado A História da Literatura Ocidental. Um livro composto por 10 volumes, se não me engano, né? No qual ele aborda toda a história da literatura ocidental. Tem gente que acha impossível ele ter lido tudo aquilo que ele apresenta, o que é bobagem, né? Porque as pessoas liam muito mais, né? E ele realmente aborda a literatura ocidental desde os seus primórdios até a década de 50, quando ele escreve o livro. Esse livro foi um pouco escanteado, né? Por quê? Porque as pessoas achavam que um livro com tanta abrangência, com tanta erudição, era um livro apenas enciclopédico e que não interessava mais do ponto de vista da crítica literária. A crítica literária, a partir de 1959, esses 2 livros foram lançados no mesmo ano, 1959, passa a ser uma crítica que
tende a se concentrar nas universidades. Desde então, o espaço que se tinha no jornal, na reflexão na sociedade em geral, diminui muito, né? Eu escrevi crítica no Jornal da Tarde e na Folha de São Paulo, nos anos 80, eu escrevia uma crítica por semana, né? Em geral com 60 linhas, recebia o livro, escrevia a crítica, mandava de volta. Hoje não tem crítica mais, não tem espaço nos jornais, né? Não se discute mais. A crítica literária acabou se tornando algo praticamente exclusivo das universidades, né? É claro que você tem na internet, blogs e tal, quer dizer, uma outra evolução das coisas que um dia talvez as pessoas possam avaliar, é difícil avaliar hoje, né? Mas o fato de vir para as universidades faz com que, na verdade, essa escolha pelo segmentado, essa escolha pelo particularizado, acabe predominando. O que acontece então? Eu conheci vários doutores da universidade que fizeram doutorado sobre determinado autor, mas não conhece uma linha de outro autor, né? Gente que fez doutorado, pós-doutorado sobre temas mais restritos possíveis e que tem uma absoluta ignorância, eu não estou usando à toa essa palavra ignorância, absoluta ignorância de tudo o resto que possa existir em termos de literatura, né? Então, essa, digamos, especialização, que é o mal que acomete médicos também, né? Me parece hoje em dia que a crítica literária nesse país é muito parecida com a medicina. Se eu tô com a dor no ombro, estou mesmo, né? Aí eu fico pensando, onde eu vou? Né? Vou no ortopedista, aí ele fala, não, vai no endocrinologista, vai no cardiologista. Eu fico perdido entre os médicos, não é assim? Né? Porque é tudo especializado. Você não tem mais aquele médico, digamos, se tem, segure-o, né? Aquele médico da família, né? Aquele clínico geral, que você chega lá, o cara olha para você e fala, já sei que você tem, né? Porque não existe mais isso, os caras mandam fazer 85 mil exames, né? E depois para detectar que você não tem que falar com ele, tem que falar com outro, né? Então essa particularização, essa especialização da medicina me parece muito análoga à que acontece nos estudos literários nesse país hoje. Então, aí, desculpa essa longa introdução, né? Mas eu acho que é interessante assim, a gente recebeu, né, eu e Marcelino, a gente recebeu uma série de críticas, etc., não necessariamente nos jornais, não necessariamente crítica. Esses textos todos que eu falei, né, o texto do Antônio Cândido, do Haroldo, do Augusto, da Leila e tal, são textos que eles escreveram para os meus livros, né, apresentações do livro, etc. A crítica em jornal, né, na época que eu publiquei meu primeiro livro, em 90, para vocês terem uma ideia, saiu crítica no Estadão, saiu crítica na Folha, saiu crítica no Jornal do Comércio de Recife, saiu crítica no Zero Hora, saiu crítica no Diário de Minas, saíram umas 10 críticas desse livro em 90. Hoje em dia, você publica um livro, não sai crítica em lugar nenhum. E quando sai, muitas vezes sai apenas uma reprodução do press release do livro, não é uma crítica, né? Até foi engraçado, com uma conversa com a Leila, esse livro que eu publiquei em 2013, são minhas obras completas, são tudo que eu escrevi, está tudo que eu escrevi aqui. E quando saiu uma matéria na Folha, uma foto imensa de quase meia página, e a matéria apenas reproduzindo o que estava no press release. E eu liguei para a Leila para falar alguma coisa específica e falei, Leila, você viu na Folha? Ela falou, vi. Eu falei, que coisa triste, pô, sai uma foto enorme e sai aquela resenha horrível que não tem nada, horrível que eu digo assim, era super elogiosa, mas na verdade estava reproduzindo o press release, né? Ela virou para mim, a Leila, né, que é uma das maiores críticas literárias que esse país já teve, ela virou para mim e falou, Fred, hoje em dia o que interessa é a foto, né? E aí eu fiquei, puxa vida, ela tem toda a razão, né? Hoje em dia o que interessa é sair a foto e sair, né, que as pessoas descubram. Com relação à crítica que ela faz, não só essa crítica, mas vários outras pessoas que escreveram críticas do que eu escrevi, uma das coisas que eu acho muito importante, é uma coisa que o Valéry falava, que uma das funções do crítico é ensinar alguma coisa ao autor, não só ao leitor, né? E acho que isso é muito importante. Quando você
quando eu li esse trecho que você citou da Leila, eu realmente me surpreendi. Ela fez uma relação que eu não tinha feito entre esse círculo na areia, né, que eu falo num poema, que realmente existia, né, que eu ia à praia com meu pai, e ele fazia um círculo na areia, em Boa Viagem, Recife, né, fazia um círculo na areia, ia nadar, e eu ficava lá no círculo da areia. Imagine uma criança hoje ficar no lugar, né? Eu ficava lá naquele círculo, eu tinha uns 4, 5 anos, ficava lá brincando, né, e não saía esperando ele voltar. E depois, né, ela fala sobre um poema que eu falo sobre a biblioteca, né, de estar dentro, estar doente, estar preso de certa maneira na biblioteca dele, que de fato aconteceu, e descobrindo aqueles livros que estavam lá na biblioteca. Então ela faz uma relação entre essas duas imagens, né, que eu achei muito bonita, né, me ensinou alguma coisa sobre minha própria obra e, por que não dizer, sobre mim mesmo, né. Eu acho que essa função do crítico, né, ensinar para alguém, fazer com que o próprio leitor, que o próprio autor muitas vezes perceba algo que fez. Um exemplo só, por volta de 90 eu fui fazer uma palestra na Biblioteca Mário de Andrade, e nessa palestra tinha um público bem variado e tal, e eu falei para eles o seguinte, que eu comecei a ler um poema chamado Rarefato, né, e eu disse para eles, tem uma coisa que eu não entendo por que eu escrevi nesse poema. E é assim, o poema é assim, começa assim: nenhuma voz humana aqui se pronuncia, chove um fantasma anárquico demolidor, anuncia-se como ausência, carne em unha. E aí eu falei, puxa, eu não entendi por que eu escrevi esse carne em unha, né? Porque seria unha na carne, né? Mas na hora que eu estava escrevendo, eu achei que era melhor escrever assim e tal, e foi embora. Aí um rapaz levantou a mão, e depois eu soube que ele era um contínuo lá da biblioteca e tal, um rapaz muito humilde. Ele falou assim, eu acho que eu sei por quê. Eu falei, pô, que legal, que bom que você sabe por quê. Não, mas você me desculpe, você me perdoe. Quer dizer, a pessoa já fica incomodada, né, de falar. Aí ele falou, olha, porque você começa assim, nenhuma voz humana aqui se pronuncia, chove, nenhuma, é a primeira palavra desse trecho aí. E depois, no final, você fala carne em unha. Esse carne em unha, né, remete ao nenhuma que está no começo. E acaba fechando. Falei, gente, foi isso que eu fiz, né? O pior é que foi mesmo, só que eu não tinha consciência, né? Então, eu acho que a grande virtude do crítico, e esse rapaz foi um crítico incrível, né, um leitor muito perspicaz, é exatamente te apontar algumas coisas. Outro exemplo. Um leitor muito perspicaz, um poeta nosso conterrâneo, chamado Delmo Montenegro, muito amigo nosso, né, Marcelino? E o Delmo, uma vez conversando comigo, falou, Fred, eu estava lendo lá seus poemas todos e tal, engraçado, você fala o tempo inteiro em João Cabral, você fala muito né, e aí, por contaminação, todo mundo que fala dos seus livros acaba falando da influência de João Cabral, né? Mas eu acho impressionante a relação entre a sua poesia e do Manuel Bandeira. Eu acho que é muito mais próxima a sua poesia da poesia do Bandeira do que a do Cabral. Aquilo me chocou, porque eu gosto mais do Cabral do que o Bandeira, né? E eu falei, não, o que você está falando? Aí fui ler, fui reler, fui pensar, e falei, puxa, é verdade, tem muita coisa de Bandeira, né, no que eu escrevo. Talvez, obviamente, não consciente, e talvez porque tenha talvez tenha mais relação biográfica com Bandeira do que com Cabral, né? Em outras palavras, a minha vida, de certa maneira, tem uma analogia com a do Bandeira mais forte do que com o Cabral. Então, nos meus poemas isso acaba aparecendo, né? Então, acho que é muito importante essa ideia do crítico que revela, que aponta o caminho e que não fica só reproduzindo aquilo que o escritor fala, aquilo que o poeta fala, né, sobre a sua obra. Eu não sei se tenho tempo, mas tem um poema sobre a qual... Na verdade, é um poema longo, tem 3 partes, e esse poema foi o primeiro poema meu que foi aceito para uma publicação, não foi o primeiro publicado. Poema que eu escrevi em 1978. E a história é até engraçada. Eu escrevi esse poema em 78 e eu tinha 17 anos, né? Eu estava no 3º colegial. E tive a ousadia de entregar esse poema para o Boris Schneiderman, né? E o Boris leu o poema e adorou.
E ele estava, na época, publicando uma revista, que, se eu não me engano, era com Décio também, né? Revista Através. Você participou também, né? Você era com... e desse número, eu acho que tem até um texto muito bonito seu, né? A revista Através. E eles estavam fazendo essa revista, e o Boris falou, eu queria publicar, né, trechos, né, um poema mais longo, então eu queria publicar 2 trechos desse poema na revista. Então foi o primeiro texto meu, eu tinha 17 anos, que foi aceito, digamos assim, para publicar, né? Acabou saindo a revista muito depois, porque essas revistas demoravam e tal, então acabou saindo um outro texto numa revista chamada Polêmica, que era publicada aqui do lado, tinha tudo a ver com a PUC também, né? Saiu antes um texto meu lá. Mas esse poema era um poema que eu, em 78, lembre-se que é um jovem de 17 anos, extremamente lido, que lia bastante coisa, né? E estava tentando resolver alguma coisa sobre essas leituras que ele tinha. Então o poema é assim: se é corvo, ó, nevermore, desovo e Humpty Dumpty, cai o mundo movendo e vamos indo, fim do Finnegan, rindo e ó, nevermore. É claro que vocês percebem que, não vou parar daqui para frente, mas só para falar sobre esse primeiro texto, né, desse primeiro poema. É toda uma brincadeira com Edgar Allan Poe, né, com Nevermore, do Corvo, o Humpty Dumpty, da Alice, né, do Lewis Carroll, né, o Finnegan, do James Joyce. Então tem toda uma brincadeira com esse repertório de leituras, né, que eu estava fazendo na época. E continua. Eliot, pagando em pound, a sandice dantes no inferno, Wall Street. Centauro cartesiano, cantor careca de cadeiras, cogumelos, meu Deus, cogumelos. Fede a fresco, 6 personagens à cata do Dog God, morcego cego, Godot. Ditando Heitor, 3 voltas em fuga, parou. Filhos de Príamo, Dublin, Moscou. No mais Nemirovich, gaivotas no Cerejal, como queria Chekhov, Mayakovsky soprando, Gorky lembrando, estudem, Dostoiévski ou Tolstói, tanto faz que Stanislavski, Rochinol seria cotovia, mesmo Homero, melhor Homero, Tolstói xingando, morreu Romeu e Marlowe comeu manuscritos na tumba, Kenner, Carpo, Kafka, Caetano e Copérnico, Catatal, cachorros, catarros, cartésios, quincas, glosas, Guimarães. It's coming, E.E. Cummings, e a H&A em campos magnéticos, Duchamp, Champignon. Meu Deus, cogumelos, no canto 20, século mistério, Zeus ou Hera, Ezra. Campos e matos, melão, ó boca endiabrada, ó caso mais fatal da tribo Bloom. Ó terrível pesar, ó dor imensa, o índigo é o acaso do azul. Então esse poema é de 78. Em 91, aliás é engraçado, esse poema, eu tinha escrito em 78, e eu não coloquei no meu primeiro livro, Rarefato, de 90. E por que eu não coloquei? Porque eu passei meu livro para algumas pessoas lerem, né? Algumas pessoas cuja crítica eu admirava. E é interessante, porque embora eu fosse filho de um dos maiores críticos literários desse país, eu não acreditava na crítica dele, né? Porque ele, em geral, gostava muito de tudo que eu escrevia, né? Porque, antes de mais nada, ele era meu pai. Então, eu passava o poema para ele e falava, que lindo, que maravilhoso, eu falava, né? E, aos 15 anos, eu comecei a mandar os meus poemas para um poeta, amigo nosso, também lá de Pernambuco, chamado Sebastião Choalete. E Sebastião lia os poemas, e Sebastião não tinha o menor pudor em dizer para um jovem de 15 anos, eu vou falar um palavrão, em dizer assim, seu poema é uma merda, né? Eu tinha 15 anos, ele não tinha o menor tato, né, com jovens, não tinha nenhum, eu adorava isso, né? Porque quando ele falava que era bom, é porque ele gostava mesmo, né? E passei a passar para alguns amigos leitores. Um desses amigos que eu passei o meu primeiro livro, no qual estava esse poema, né, que eu acabei de ler, chamado Duda Machado, né, grande poeta Duda Machado. E eu passei para o Duda, e o Duda leu o livro e falou, esse poema eu não gosto. Esse poema só fica falando um monte de nome, fazendo brincadeirinha com um monte de nome que você leu e tal.
É um poema muito adolescente, né? Falei, tá, concordei e tirei, né? Só que em 91, depois que eu tinha publicado o Rarefato, eu resolvi fazer um outro poema dialogando com esse primeiro, né? E aí sim eu publiquei esse poema no meu segundo livro, chamado Nada Feito Nada, né? Publiquei o primeiro poema, né, chamado Certa Biblioteca Pessoal, 1978, e o segundo, Certa Biblioteca Pessoal, 1991, né? E daí, desse segundo, que eu acho que é muito melhor que o primeiro, na verdade é que a Leila tirou esses dois fragmentos que ela cita, né? É assim, de repente, todos esses nomes, ecos, têm a virtude do som. Relidos, deixam de significar o que há tantos anos amedrontava o leitor. Agora os livros são outros, crescem a cada leitura, incham as paredes do quarto, se espalham pelo corredor. Objetos ocupam seu espaço de mobília e vício. Vivos, abstratos, simples, aceitam a displicência vaga do leitor crescido, que os aceita como são, livros. Cada nova leitura ilumina cada leitura anterior. Se faz sentido, joga para trás. Se faz sentir, caminho de volta a outra que já foi. Cada nova leitura abre um caminho vago ao passado, pede o fluxo a outra atrás, dificulta que viria depois, demanda mais da que ficou. Cada nova leitura modifica toda a leitura anterior, impossibilita seguir em paz enquanto se processa de todas as outras a releitura anterior. Cada nova leitura é toda leitura que, se renovando, altera na outra o que se acumulou. Em Boa Viagem, no Corta-Jaca, a leitura era outra. Dentro do círculo da areia que meu pai desenhava, eu ficava alegre, obediente. Naquela prisão mental, cercado de sol e vento, o brilho da areia fina era a leitura branca que hipnotizava. Uma Maria Farinha perdida era o perigo mais temido. O arrecife dobrava as ondas e a avenida deserta dormia. Meu pai desenhava um círculo na areia e ia nadar. Em Boa Viagem, no Corta-Jaca, eu não sabia. A leitura era vasta. Em São Paulo, nem me lembro do frio. Aprendi a ler. Aprendi a ficar acordado, noites cobertas, lanternas sob o lençol, escondido lendo Dumas, O Pequeno Lorde, de quem será? As Aventuras de von Humboldt, Júlio Verne, Lobato, tudo que me escapava da tristeza, da falta do mar, das doenças frias e repetidas. A gota daquele avô, as tolices de Pedrinho, o isolamento de Dante, no meu castelo de If, a voz das tulipas de Dumas, tudo era tão familiar. Certa doença me isolou na biblioteca do meu pai. Lá não havia círculo, nem areia, nem sol, nem arrecife protetor, nem estrela do mar. Havia um livro verde, um livro entre tantos outros livros ainda distantes, não lidos. Havia um livro verde e grosso, um livro que pedia para ser lido. A lombada convidava, sobre o verde um arco branco e promissor, livro de aventuras de arqueiros vingadores, de damas indefesas, de heróis sobre-humanos. E aquele arco tão bem desenhado, quase harpa, tentando, provocando, tirando o sono no sofá. Ao pegá-lo, prazer solitário, a esperança. O nome do autor, certo cowboy, 3 Ys estranhos. Ao abri-lo, a decepção. As letras não batiam, não formavam palavra. As palavras que nunca vira, a língua era outra, e eu não sabia. Não sabia nem que havia livros que não podia. Não sabia. Certa doença me isolou na biblioteca do meu pai. Demorei muito a ler Ulisses. Ficou o trauma noturno da leitura impossível, encoberta, difícil. O círculo era mais fácil, mais natural, a areia quente, do sempre amigo conhecido. James Joyce não foi cowboy, eu descobri bem cedo. Se a aventura não era a mesma, o desafio é sempre igual. O menino transplantado de uma língua a outra, de um país a outro, chora na aula de matemática, é tudo uma questão de linguagem, por não reconhecer a divisão.
faz papel de ponto na leitura de Poe, aprende em parte a língua do livro verde e só quer saber de futebol. O seu time era feliz, sem manchas. Seu ídolo deslizava sutil estrela guia, desmanchando as defesas pelo verde do Parque Antártica. Até que um dia, a poesia lida em casa explodiu na arquibancada. João Cabral lhe mostrava Ademir da Guia. E agora era tudo poesia. Poesia em cortes, no jornal, nos livros de química, nas aulas maçantes, nos manuais de astronomia. Poesia em cores, na caixa preta de tantas viagens, nas ruas de São Paulo, na areia branca de Boa Viagem. Até que escreveu um poema. Se é corvo, oh, nevermore, diz ouve, Humpty Dumpty, cai o mundo movendo e vamos indo. E outro, até que se tornou um problema, e outro, até que o círculo se fechou nessa areia transplantada, nesse eco seco de nadas. Tá, e para terminar, 20 anos depois, em 2011, eu escrevi uma última parte dessa certa biblioteca pessoal, em 2011. E, aliás, quando eu publiquei no Nada Feito Nada, essa parte certa biblioteca pessoal eu dediquei ao meu pai, João Alexandre. E em 2011, 5 anos depois dele ter morrido, eu escrevi esse poema fechando essa certa biblioteca pessoal. Este você não vai ler. Todo poema é menos sem um leitor assim, tão ás. O tanto que você não vai ler, tanto faz. Isso importa o tanto menos você viverá. Me surpreendo nos seus gestos. Somos. O agora sem leitura, sem memória, sem cura, sem história. O agora, longa agonia só. Sem Poe, sem paz, sem boa viagem. Sem Camus, sem Eliot, sem coragem. Sem João, sem Poe, sem Sebastião. Sem Jorge, sem Quixote, sem obsessão. Sem Dostoiévski, sem biografia, sem intervalo. Sem poesia, sem solução. Eu gostaria só de fazer mais um comentário, Fred, se você pudesse, né, responder. Nós temos um outro fragmento crítico do Amador Ribeiro Neto, que ele diz assim: a poesia brasileira atual precisa muito da poesia míssil de Frederico Barbosa, o mais significativo poeta surgido na década passada e um dos mais expressivos poetas contemporâneos brasileiros. Isto porque Frederico Barbosa continua perseverante e bem-sucedida trajetória de fazer poesia do não, da recusa, do nada, da rarefação, do rigor, do conciso, do exato, com invenção. Frederico não escreve para o público, prefere formar público para sua obra. Seus 4 livros o comprovam a vera. Então, é interessante, né, para nós da crítica, quando lemos isso, né? Qual é a relação, então, que você tem com esse público leitor? Né? Haveria uma preocupação, de fato, como ele diz, né, em não escrever para o público, mas preferir formar um público para a sua obra? Como é que você faz a autocrítica a respeito dessa afirmação? E só mais, também a gente deseja saber tantas coisas, né? Se você concorda com esse viés da crítica que diz que é a poesia do não, né? Qual é a relação disso com o nosso contexto, essa produção no contexto contemporâneo? O Amador é um cara que escreveu muito e mais sobre minha obra e de forma muito significativa, né? Ele escreveu desde o primeiro livro e foi escrevendo sempre textos sobre minha obra. O Amador era crítico aqui do Jornal da Tarde nos anos 80, depois ele foi para Paraíba e é professor lá na Universidade Federal da Paraíba. Enfim, eu acho que é muito significativo para mim o que ele fala, né? E ele sempre insiste nisso, na importância dessa palavra míssil, né?
e de não ceder, né? De não querer fazer uma poesia para vender, para se prostituir, digamos assim. O Augusto de Campos fala uma coisa interessante, fala que poesia é a arte que não dá para você se prostituir, porque não tem mercado, entendeu? Então não adianta você fazer poesia mais fácil, porque assim você vai... Não acontece, né? Você pode fazer um romance comercial, você pode fazer digamos, um filme, uma música, agora poesia não existe, né? É verdade, enquanto se é poeta, a única saída que se tem é ser rigoroso, né? E procurar fazer uma poesia que faça sentido, né? Daí essa insistência no não, sim, realmente, né, não consigo fazer uma poesia. Tem gente que fala assim, você não faz uns poemas mais alegres e tal, que a gente vai gostar mais. Não, primeiro que eu não quero que vocês gostem mais, segundo que, né, eu não posso fazer poemas mais alegres nesse mundo em que a gente vive, né? Fica difícil fazer. Não que eu não ache que exista alegria, felicidade, etc. Mas o que acontece é que a poesia acaba entrando como uma reflexão crítica sobre o mundo em que a gente está, né? Então, só para terminar, o poema que eu fechei esse livro aqui é um poema que eu acho que diz muito desse não, né? O poema se intitula Desexistir. Aliás, uma palavra que eu achava que eu tinha inventado, né? Estava todo feliz porque eu tinha inventado essa palavra. E aí eu fui reler, porque ninguém lê, né? Todo mundo relê o Grande Sertão Veredas, né? Eu fui reler o Grande Sertão Veredas e estava lá num determinado momento, o Riobaldo falava que aquele fulano estava desesistindo. Eu falei, filho da mãe, o cara inventou tudo antes, né? Mas tudo bem. Desexistir. Quando eu desisti de me matar, já era tarde. Desexistir já era um hábito. Já disparar a autobala, cobra cega se comendo como quem cava a própria vala. Já me queimara. Pontes, estradas, memórias, cartas, toda saída dinamitada. Quando eu desisti, não tinha volta. Passara do ponto. Já não era mais a hora exata. Isso. Muito obrigada, Fred. Eu acho que nós teríamos muitas outras coisas que gostaríamos de discutir, mas que também depois nós vamos abrir para as perguntas do público. Então, agora eu convido o Marcelino para que a gente possa conversar também um pouquinho acerca da sua produção. E eu começo trazendo uma crítica do Alejandro Reis, que ele diz assim: escritor de classe média, sua biografia pessoal não o colocaria como sujeito marginal, mas sua literatura tem uma temática fortemente voltada para questões da desigualdade, racismo, discriminação e violência, entre outros. O autor tem um forte vínculo com os movimentos culturais periféricos, frequenta os saraus, organiza eventos com autores como Sacolinha, Sérgio Vaz, Ferrez e Nelson Maca, é convidado a participar em projetos comuns e sua literatura é lida e comentada nas periferias. Ao lado dessa fala, eu trago também a do Nelson de Oliveira, que diz que os melhores contos do Balé Ralé são também os melhores contos gays publicados no Brasil nos últimos anos. E ele afirma que você conseguiu aliar qualidade literária com militância, mas sem a necessidade de manifesto nem bandeira. A habilidade no manuseio da ironia e do humor contribuiu muito para afastar dessas narrativas o pior vício em geral encontrado na literatura engajada, o vício do panfletário. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, primeiro, essa classificação que é sugerida pela crítica de que você desenvolve uma literatura marginal, apesar de biograficamente não ser um sujeito marginal, do ponto de vista socioeconômico, e eu queria que você comentasse o que você primeiro considera uma literatura marginal, contasse um pouquinho desses projetos que você desenvolve com a literatura nas periferias, e se para você, no processo criativo, é muito claro essa ideia de que é preciso ser engajado, mas sem ser panfletário. Eita danado, né? Quanta questão. Bom dia. Bom dia. Estão acordados?
Deixa eu fazer primeiro uma autocrítica. Eu devo estar com cara de travesseiro, de fronha, porque eu estava agora em Teresina, acabei de chegar de Teresina, aí fui direto ontem para... Você está falando do movimento dos saraus, né? Eu estive ontem na Mostra Cultural da Cooperifa, como convidado do 10º ano da Mostra Cultural da Cooperifa, ali no Jardim São Luís. Estava lá ao lado do Paulo Lins, numa mostra que sobrevive e resiste há 10 anos, fruto do sarau da Cooperifa, que existe há 16 anos. Eu me reconheço nesses teimosos, eu me reconheço nesses guerreiros, e aí por isso que eles reconhecem em mim essa mesma guerrilha, e a gente se junta. Não é fácil fazer um sarau há 15 anos num bar da periferia, não é? Um movimento que gerou vários outros saraus pelo Brasil todo. Não é fácil. Estão fazendo 10 anos da Mostra Cultural da Cooperifa, há 10 anos movimentando a cena na periferia e já fazendo uma crítica ao jornal, aos jornalistas e à imprensa, né? Já que a gente passa um pouco por essa falência da crítica nos jornais. Saiu na Folha de São Paulo um bloquinho que devia ter o tamanho de um Twitter, falando da Mostra Cultural da Cooperifa, com nomes como Paulo Lins, que esteve lá ontem, nomes como do Wagner Moura, que vai estar na terça-feira. Então, inclusive, a nota citava o Wagner Moura, porque era assim: a Mostra Cultural da Cooperifa traz o Wagner Moura. Agora, quando acontece na Cooperifa uma chacina, páginas e páginas, né? E quando acontece há 10 anos uma mostra de artes da periferia, um bloquinho, né? E vá lá na periferia para você ver o que está acontecendo lá. E vá lá na Cooperifa para acompanhar esse movimento literário. Nos últimos 15 anos, quando se faz uma avaliação dos fatos mais importantes da literatura brasileira nos últimos 15 anos, não entra o movimento dos saraus da periferia. Então a crítica está atrasada, os jornalistas não saem mais das suas redações, fazem essa coisa da foto, como você falou, e do release que você mandou. Hoje a vida literária está muito mais agitada, muito mais viva, muito mais pulsante. O fato de eu ter vindo de Teresina é porque eu coordeno e criei e organizo há 12 anos, há duras batalhas, a Balada Literária, que é esse evento que vocês podem pegar depois o panfleto lá. É uma homenageada ao Torquato Neto este ano, então nada mais justo que começasse pela terra natal do Torquato Neto. Eu tenho essa necessidade de descentralizar sempre, então estou muito mais interessado em conversar com Teresina do que em conversar com Nova York. Talvez em função exatamente dessa minha, do que fala aí da periferia. Engraçado que se situou o Alejandro Reis, né, eu conheço, um mexicano, ele escreveu isso num livro sobre os saraus, né, sobre o movimento da periferia de São Paulo. E dizer da atual situação econômica, da minha inserção na classe média e poder conversar desses assuntos, é como alguém que olha para mim e acha que eu surgi e nasci na classe média em que estou. Eu não nasci aí, eu não nasci na classe média, né? Se eu escrevo o que eu escrevo e tenho essas afinidades com a periferia, é porque eu sempre fui periférico na própria família, periférico em ter nascido numa cidade chamada Sertânia, sertão de Pernambuco, de uma família de 14 filhos, dos 14, 9 sobreviveram. Eu sou caçula dessa família, minha mãe saiu de lá porque não tinha água. Se vocês olharem, recentemente saiu na imprensa uma matéria sobre a transposição do Rio São Francisco. Quem é que foi manchete? Sertânia, as pessoas pulando na água, né, como se fosse uma praia. E se minha mãe não tivesse saído de lá com os filhos, eu teria esperado pular nessa água
47 anos. Então ela queria que a gente saísse de lá. Então eu carrego comigo Sertânia, carrego comigo o bairro de Água Fria, que vivi, um bairro periférico do Recife, pertinho de Peixinhos. Estudei sempre em escola pública. E não estou passando currículo para me legitimar como periférico. Eu estou dizendo que a literatura ela nasce nessas dores, nesses lugares, nesses vexames, nesses gritos, nessas ladainhas da minha mãe, que quando não tinha dinheiro para um almoço melhor, começava a se queixar. Minha mãe dava muito vexame, muito vexame. Eu sabia quando as coisas estavam doendo pelos gemidos dela, né? Então a minha literatura ela carrega esses gemidos todos, essas dores todas, e essas dores encontram ressonância nessa literatura que é feita na periferia e também na minha postura como alguém que faz uma balada literária sem patrocínio absolutamente nenhum. Quem está me socorrendo com 150 mil reais, 150 mil reais, não são 7 bilhões de reais. Eu vejo eventos literários que falam assim: nós temos 14 milhões, perdemos 3 milhões e agora o que é que nós vamos fazer? Só temos 11 milhões. 11 milhões de reais eu ressuscitava Tim Maia para fazer um show de evento. Luiz Gonzaga faria um show de encerramento. Então eu acho que tem uma questão de mobilização outra. E não estou reclamando quem tem 7 milhões não. Que bom 7 milhões para promover a literatura. Mas eu estou dizendo que a nossa guerrilha é outra. 150 mil oferecido pelo governo do Piauí, porque o homenageado é o Torquato Neto. Então, comecei em Teresina, respingou um pouco ali, vai respingar um pouco daquele dinheiro aqui e em Salvador, porque em Salvador tem outro guerreiro chamado Nelson Maca, que me ajuda a fazer a balada de Salvador. E eu estou falando de 12 anos de um evento, ininterruptamente 12 anos. Já passaram por lá de Raduan Sá, Caetano Veloso, Adriana Calcanhoto, nem Mato Grosso ano passado, Fred já foi algumas vezes, me ajudou muito em várias edições da balada. Então o que eu estou dizendo, eu peço socorro. Enquanto outras festas são feitas com 1 milhão, a balada literária é feita com humilhação. Eu vou pedindo, eu vou falando, os artistas vêm sabendo que não vêm recebendo o que eles costumam receber, mas eles vêm porque eles já entenderam dessa proposta. Então a minha literatura escrita e a minha postura como escritor carrega muito tudo isso que é apontado aí, né? E aí daí quando tem contos do Balé Ralé, ou mesmo contos que são ditos e falados pelos participantes dos saraus, mesmo um conto meu que é gravado no CD do Emicida, tá? Porque não é alguém que chega ali, né, para ser dali por alguns momentos. Isso é descartado imediatamente, porque tem gente muito que pede carona nisso aí, mas não está ali junto, né? E eles me ajudam muito também na balada literária. Não há uma balada que os queridos amigos e parceiros dessa guerrilha não cheguem lá para me socorrer. Ontem eu estive na Mostra Cultural da Cooperi e falei: Sérgio, vamos invadir a balada literária, vamos estar junto lá e tal. É esse tipo de cumplicidade que me interessa demais, muito, muito e constantemente. É isso que torna a literatura muito viva, porque as outras coisas já morreram, né? E aqui eu posso citar aí para contextualizar um pouco o tema da mesa. Houve uma época em que era o tempo das editoras na literatura brasileira. Você ser publicado por uma Record, ser publicado por uma José Olímpio, você era imediatamente consagrado. Imagina, publicado pela José Olímpio. Vai ver o catálogo da José Olímpio. Todos os grandes romances, livros, estão lá no catálogo da José Olímpio, né? Então você era imediatamente consagrado. Agora, sair no Jornal do Brasil, no suplemento literário, uma crítica do Antônio Cândido, uma crítica do Wilson Martins, você era imediatamente consagrado. Houve um grande tempo da crítica, então páginas e páginas. Clarice Lispector consagrada, João Antônio consagrado. Quem primeiro falou do Antônio Cândido, apostando no Antônio Cândido, a crítica, né, escrita sobre a chegada do Antônio Cândido, João Alexandre Barbosa, né? Oi? João Antônio.
É misturando a crítica, né? Vai misturando o Antônio e João Antônio Cândido. Quem primeiro falou do João Antônio, né? João Alexandre Barbosa. E eu ainda tive a sorte de pegar um pouco essa carona. Quando eu chego com o primeiro livro, Angu de Sangue, quem abraçou este livro, Angu de Sangue, escreveu uma crítica de respeito, apostando nessa chegada, João Alexandre Barbosa, né, que me indicou para a Ateliê Editorial, publicou essa crítica na revista Cult, onde ele tinha uma coluna, e eu sou assim, agradecido eternamente por esse movimento de um crítico que dizia para mim, um crítico tem que se arriscar. Ele falou, Marcelino, eu já me arrisquei, João Alexandre Barbosa, o pai de Fred, eu já me arrisquei e algumas coisas não deram certo não, e eu fico muito feliz. Eu lembro quando eu fui visitar, a última vez que eu ouvi, ele disse, rapaz, você me dá uma felicidade tão grande, que eu arrisquei em você, e você me devolve, né? Você me devolve, isso eu fico muito feliz. Então, o João Alexandre, se é para falar de um crítico literário, do peso do João Alexandre, foi ele quem me indicou para a Ateliê Editorial, publiquei o meu primeiro livro por lá, o grande Plínio Martins, lá da Ateliê, e já fui recebido e acolhido por alguém que saía do seu conforto e arriscava, né? E, sim, aí eu estava falando do tempo, tem o tempo da crítica, aí o tempo também, aí o tempo dos suplementos literários, dos jornais, o jornal falar de você, eu estava falando, mas cadê o Jornal do Brasil? Vocês sabem onde está o Jornal do Brasil? Não existe mais. O Estadão vai falir daqui a pouco. Você abre o Estadão, são 3 papeizinhos ali no meio, né? Não existe mais crítica. Um anúncio de sofá derruba um texto maior. Eu já ouvi dizer, mas fizemos uma entrevista com o Marcelino, vai sair no jornal uma matéria, mas Marcelino, desculpa, a matéria virou um Twitter, porque veio um anúncio de sofá, e o anúncio de sofá na capa da listada derruba tudo que é crítica que vem por lá. Então, em que tempo que nós estamos hoje? É o tempo do autor. É o tempo do autor. De que maneira? Coloque o autor na periferia de São Paulo, vende mais, sarau por sarau, 1.000 exemplares, 1.500 exemplares, 2.000 exemplares, com o seu livrinho debaixo do braço. O maior distribuidor de livro hoje no Brasil é o Sovaco. Coloque o seu livrinho debaixo do braço e vá à luta. Quantos autores hoje estão revelados pela internet? Faça o seu blog. Tem autores que primeiro acontecem na internet e depois vão para as grandes editoras. É o autor, hoje é o tempo do autor. E tempo de autor na periferia, autor aqui, cada um está fazendo a sua história. Editoras pequenas, selos muito pequenos, eles estão ganhando importantes prêmios literários no Brasil. A Companhia das Letras pergunta assim, quem é essa figura que está indicada ao Prêmio Jabuti? Se nós gastamos uma fortuna para assessoria de imprensa, gastamos uma fortuna para manter um prédio, e o cara faz um livro de 40 exemplares e está indicado ao principal prêmio de literatura. O que é isso? Autor, pequenos editores. Um autor, eu tenho um pequeno selo para publicar alguns autores, por sinal publiquei Carol Rodrigues, uma autora premiada no seu primeiro livro, Carol Rodrigues, Sem Vista para o Mar. O que eu estava falando? Publiquei... Sim, ganhou Jabuti, ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional, né? Com esse livro. O que eu estou dizendo, aí ela pergunta, mas, gente, eu estou gastando isso tudo e vem uma pequena editora e acontece tudo isso com ela, e pega aí páginas e páginas dos jornais, esse autor que está chegando, essa autora que está chegando, está tudo muito mudado, né? Então a gente tem que acordar e acompanhar essa velocidade das coisas. Eu acho que um pouco eu respondi essas coisas que estão apontadas aí em relação à periferia, em relação a esse meu repertório, né? Esse meu repertório que foi citado aí no trecho que você falou. Ótimo. E aliás, assim, é tão importante nessa questão que vocês estão colocando do espaço da crítica, né? Como que tem desaparecido também. Agora, era o que eu ia completar isso, que eu lembrei, desculpa, hoje a crítica está onde, com mais tempo? Na internet. Na internet, inclusive, os youtubers, o que é que são por mim? Os caras estão fazendo relação de livro.
Tem inclusive editora grande que está mandando para os jovens os livros para eles poderem resenhar, porque aquela resenha deles às vezes é vista por 300 mil pessoas, veem a crítica daquele jovem, aí diz os youtubers, olha o que eles estão fazendo. Não, estou vendendo livro. Com pedaleiros, todos já descobriram isso e mandam o livro para eles. A crítica está naquele jovem que diz: oi, tudo bem, vou falar hoje do livro do Frederico Barbosa, uma reunião de... A resenha foi para aí. Então, a resenha foi para aí na mão de quem? De um jovem. Na mão de um professor. Vejo muitos professores fazendo também. Tem uns professores fazendo, não é? Dizendo: estou aqui na estante com os livros e pego no estante. Então, a coisa está muito mais viva, muito mais pulsante. Acordem para Jesus. Acordem. Certo? Eu sei que está muito cedo, mas acordem. Porque numa literatura já se modificou muito. E para terminar, um dia eu tenho um selo, é isso que eu ia falar, um selo pequeno na Edith, onde publiquei a Carol Rodrigues e ando publicando outras pessoas. Já esqueci de novo o que eu ia falar. Ai, caramba, isso é o horário, né? É o horário, essas 10 horas da manhã. Eu ia falar, Carol, lembrei assim, era alguma coisa em relação a YouTube, meu Deus. Sim, lembrei. Aí um autor que eu publiquei, que eu não vou dizer o nome, chegou para mim e disse assim: Marcelinho, você publicou o meu livro, mas eu não encontro meu livro nas livrarias. Eu digo: meu amigo, tem uma hora que você não vai encontrar nem as livrarias. Você vai chegar lá: cadê a livraria que estava aqui? Que é o que tem acontecido. A realidade é outra. Maior distribuidor de livro, o Sulvar. Pega o seu livrinho e vá à luta. É isso. Eu gostaria só de fazer, se você pudesse, fazer mais um comentário, Marcelo, claro. Que esse foi um fragmento do Paulo Roberto do Patrocínio, uma obra que é Ensaio sobre a Literatura Brasileira Contemporânea. E só também aproveitando, né, a importância desses encontros para que também a crítica saia um pouco só de dentro do ambiente da sala de aula, das universidades, e possa também atingir o público, né, para que a gente possa fazer isso circular. E ele diz assim, Marcelino Freire nos ensina que deter o privilégio de fala em uma sociedade discursiva é, antes de tudo, possuir a possibilidade de controle sobre a construção de sua própria imagem. Subverter esses papéis sociais, mesmo que ficcionalmente, favorece a criação de novos antagonismos e aponta para novas formas de intervenções discursivas que podem ser protagonizadas por estes sujeitos silenciados. Então, assim, eu gostaria primeiro, você concorda de que me incomoda um pouco quando as pessoas falam que eles não têm voz, né? Na verdade, eu acho eles a sua têm voz, eles já não falei. são ouvidos, né? Então, já um pouco isso me incomoda. Mas, então, você confere, né? Você deixa que eles sejam ouvidos. Isso, para mim, reflete uma grande crença na literatura. Você ainda acredita no poder subversivo da literatura no nosso contexto? Isso é uma utopia? Como é que você consegue esse papel de você enquanto escritor? E se você pudesse depois encerrar lendo um trechinho dos seus contos, eu ficaria muito feliz. Leio. Deixa eu só dizer uma coisa em relação a isso. Apreendida com João Alexandre Barbosa. Lembro que quando eu estava no... o que eu ia falar também da crítica é que eu acho que a boa crítica é aquela que você acaba ganhando um interlocutor. Acho que o crítico bom é aquele crítico que vira seu interlocutor e não necessariamente fazendo elogios. Entende? Eu já vi crítica de livros meus em que é do começo ao fim elogiosa, mas a pessoa não leu o livro. Entende? É elogiosa do começo ao fim, mas não leu. Na verdade é só confete, não é? É ruim, essa crítica é ruim. Já vi críticas em que a crítica é ruim para mim, mas o crítico leu o livro e apontou coisas extraordinárias. E esses críticos viraram meus interlocutores.
Então, acho que é bom quando a gente conta esse interlocutor. E imagina eu, assim, publicando os meus livros por conta própria, que eu comecei publicando os livros assim, encontro João Alexandre Barbosa, inclusive, a primeira vez que eu vi publicamente João Alexandre Barbosa foi aqui na PUC, numa palestra aqui na PUC. Depois é que, por causa do Evandro Afonso Ferreira, nosso amigo, meu, do Fred, Evandro Afonso Ferreira, um escritor extraordinário, ele conhecia o João Alexandre Barbosa e levou o João Alexandre para um encontro de escritores ali na Vila Madalena. Foi quando eu conheci o João Alexandre Barbosa. Ele ouviu um texto meu e disse: você tem editora? Eu falei: eu mesmo publico meus livros. Não, vou te indicar para o ateliê, me mande os seus outros contos e tal. E generosamente me indicou para o ateliê e escreveu um prefácio. E ele me dizia assim, uma dúvida que eu tinha, quando eu estava convivendo com o João Alexandre Barbosa, Ivana Arruda Leite, André Del Fuego, Luiz Rufato, todos esses que se encontraram nessa cena literária na Vila Madalena, aí eles tinham dúvidas em relação ao título do meu livro, Angu de Sangue. Angu de Sangue. Aí eu dizia para eles, não, esse negócio de angu, sangue, isso aí não, arranja outro título. Outros não, esse título é perfeito, tem essa brincadeira, angu, a palavra angu dentro do sangue, né? Angu de sangue, se tirar a letra S, a letra E, fica angu de angu, gostamos, né? Nelson Oliveira dizia, você é o concretista do Agreste, essas coisas. Resultado, aí eu fui levar a questão para o meu interlocutor extraordinário, essa pessoa, que eu tenho muita saudade, muita gratidão. Ele disse assim, com cachimbo, né? Lembra ali na estante que você conhece bem, me recebi ali, aí eu disse, João Alexandre, o pessoal tem dúvida, 50% gosta do título. Aí ele, eu gosto muito deste título. Aí, baforada no cachimbo. Não comece calmo. Não comece calmo. Angu de sangue não começa calmo. Você já vem lutando para quebrar. É este o título. Eu digo, eita, não comece calmo. Aí, por isso que eu acho que tudo que eu faço tem meio essa urgência, né? Essa urgência desse angu, balé ralé, nossos ossos, amar é crime. Tem essa pegada que já vem como elemento de expressão. O que eu escrevo são gritos. Eu escrevo gritos. E volto a dizer, a partir desses vexames que a minha mãe dava. Eu escrevo compactuando com a fala dela. A minha mãe, quando estava muito... aquele tá no juízo, é o que eu escrevo. Daí eu não concordo quando algumas críticas apontam, eu acho que é uma forma muito preguiçosa e preconceituosa, e muitos já escreveram dizendo o seguinte, Marcelino Freire dá voz aos que não têm voz. Meu Deus, como que eu vou dar voz aos que não têm voz? Quem sou eu para dar voz? Quer dizer que o escritor é assim, chega, recebe, vou dar voz aos que não têm voz. Quem não tem voz? Os gays não têm voz, eu vou dar. Os pretos não têm voz, eu vou dar. Os pobres não têm voz, eu vou dar voz. Tem muita voz. Estão gritando permanentemente. Eu vou compactuar com esse grito, com esse vexame. Eu não vou receber voz de ninguém, dar voz legítima. Quer dizer que a voz é legitimada por mim? Não. Eu tenho, pelo menos, espero que tenha a sensibilidade de escutar. Francisco Alvim, escritor, poeta extraordinário, tem um poeminha que eu adoro dele, pequenininho. Quer ver? Escuta. Não é? Aí é o que eu faço. O que eu faço é escutar, e eu fico compacto. Aqueles gemidos, aqueles gritos, aqueles vexames. Saia daqui e vá para a rua, tem vexame e grito sendo dado o tempo inteiro. Eu tenho ali esse ouvido que chego em casa tomado, querendo entender os absurdos à minha volta, por aqueles gemidos, aquelas dores, porque o que a minha mãe fazia era isso, eu entendia o humor da minha mãe, a emoção da minha mãe, pelo grito, pelo gemido, pelo barulho da casa, pelo cachorro que estava latindo diferente. A primeira coisa que eu tive muita saudade quando cheguei aqui em São Paulo foi do barulho da minha casa. Era um barulho que falava demais. Então, eu escrevo compactuando com esses barulhos e esses gritos. E espero que continue tendo a sensibilidade de ouvir. Era isso, acho que respondi, não é? Agora, quanto ao trecho do conto, eu vou dizer
tem alguns poucos que eu sei decorado. Eu tinha uma tia que ela não queria aprender a ler de jeito nenhum, a minha tia Totonha. Não queria aprender a ler, não. E eu gostava de chegar para ela e dizer assim: mas tia, mas por que a senhora não quer ler assim, aprender? Não quer ler, não. Eu ficava perguntando que era para ouvir mais ela falar, defender a sua tese, né? Mas que a senhora não quer aprender a ler? Não quer aprender lá, não. Capim sabe ler? Capim sabe, não. Aí ficava dizendo, né? Ficava falando, só para o governo dizer que é a cartilha que valeu aqui o esforço. Não quero mais não, que eu já sei de tudo, meu filho, já sei de tudo. Não é garantia que você tenha uma biblioteca imensa e seja uma pessoa que entende o próximo. Eu já vi muitos imbecis terem uma biblioteca imensa e não respeitarem diferenças. Não é garantia nenhuma. Então existe uma ditadura do saber muito grande. Você só é gente quando você sabe alguma coisa, né? Quando você tem um diploma, não é necessariamente isso. Então eu queria muito, eu escrevo por 2 motivos. Eu escrevo para me vingar de alguma dor, de alguma coisa, e escrevo para dar vida às pessoas que eu amei, né? E, né, que já nos deixaram antes. E a Totonha é muito a tradução disso. Eu estava vendo uma vez, acho que foi no Jornal Nacional, aquelas reportagens sobre as senhoras que aprendem a ler depois de 80 anos e tal, e eu ficava incomodado com essas matérias, porque são matérias que parece que a pessoa só se tornou gente depois que aprendeu a ler e a escrever. Nada contra isso, é um desejo legítimo, vejo histórias maravilhosas, mas era o tom. Eu detesto aquelas matérias de eleição que pega a velhinha de 90 anos, a mesma velhinha, para sair e mostrar, olha o esforço cívico dessa senhora. Se você, jovem, está em casa, olha essa senhora de 90 anos sendo usada para poder legitimar a questão do voto. Eu escrevi um conto, que eu nunca publiquei, que é sobre uma senhora que disse: hoje eles vão ver só, porque a televisão sempre procura por ela toda vez de eleição para poder fazer a mesma matéria. Ela faz um vexame que vocês não imaginam. Por que eu estou dizendo isso? A Totonha. Aí, como eu escrevi para me vingar, escrevi para me vingar desse tom, dessa matéria. E escrevi para me vingar também do Jornal Nacional, logo da Rede Globo, e logo também me vingar também de mim, também estava assistindo uma merda dessa. Não tinha nada para fazer não, ficava vendo William Bonner e Fátima Bernardes. Aliás, parabéns para vocês, viu, que estarem aqui na hora da Fátima Bernardes, estão certos. Esqueci. Assiste no Vivo Play, né? Deixei gravando. Deixei gravando. Meu Deus do céu, a minha paciência está ficando pouca. Já dizia minha mãe. Eu vou fazer a Totonha, que é essa minha tia. E começa com uma frase dela. Totonha, que está no livro Contos Negreiros. Totonha. Capim sabe ler, escrever. Já viu cachorro letrado, científico? Já viu juiz de valor? Em quê? Eu não quero aprender, dispenso, deixa pra gente que é moço, gente que ainda tem vontade de doutorar, de falar bonito, de salvar a vida de pobre. O pobre só precisa ser pobre, e mais nada precisa. Deixa eu aqui no meu canto, na boca do fogão é que fico, estou bem. Já vi fogo e atrás de sílaba. O governo me deu o dinheiro da feira, o dente, o presidente e o vale doce e o vale linguiça. Eu quero ser bem ignorante. Aprender com o vento, está me entendendo? Demente, como um mosquito na bosta ali da cabrita, que ninguém respeita mais a bosta do que eu. A química. Tem coisa mais bonita? A geografia do rio mesmo seco, mesmo esculhambado, o risco da poeira, o pó da água. O que é que eu vou fazer com essa cartilha? Número. Só para o prefeito dizer que valeu a pena o esforço? Tem esforço, mais esforço que o meu esforço?
todo dia há tanto tempo, desse esquecimento, acordando com o sol. Tem melhor beabá, assoletrar se a chuva vem? Se não vem, morrer já sei, comer também. De vez em quando é atrás de preá, caruá, roer osso de tatu. Adivinhar quando a coceira é só uma coceira, não uma doença. Tenha santa paciência. Será que eu preciso garranchear meu nome? Garranchear meu nome só para a mocinha aí ficar contente? Ô dona professora, que valia ter meu nome numa folha de papel? Me diga honestamente, coisa mais sem vida é um nome assim, sem gente? Quem está atrás do nome não conta? No papel, eu sou menos ninguém do que aqui no Vale do Jequitinhonha. Pelo menos aqui todo mundo me conhece, apelida, vem me chamar de Totonha! Totonha! Quase não mudo de roupa, quase não mudo de lugar. Eu sou sempre a mesma pessoa que voa. Para mim, a melhor sabedoria é olhar na cara da pessoa, no focinho de quem for. Eu não tenho medo de linguagem superior. Deus que me ensinou. Eu só quero que me deixe sozinha, eu e a minha língua, que só passarinho entende. Entende? Não preciso ler, moça. O prefeito que aprenda, o doutor, o presidente é que precisa saber ler o que assinou. Eu é que não vou baixar minha cabeça para escrever. Não vou. Só para eu complementar, para falar em crítica, na época em que Contos Negreiros saiu, e o Fred lembra disso, a revista Veja estava perseguindo os escritores, que a gente resolveu fazer um movimento de literatura urgente, que era o Gilberto Gil que estava chegando ali no governo. A gente fez, todo mundo falava de várias áreas da cultura no Brasil. Aí quando chegava na literatura, falava os editores, os livreiros, né, e etc., mas não falava dos autores. Aí a gente sabe fazer um movimento de literatura urgente, o Ricardo Aleixo, o Ademir Assunção, a gente se juntou, o Fred puxa daqui, todo mundo puxou, e fizemos 300 e tantos escritores assinaram, e a gente entregou a Gilberto Gil na época, esse movimento de literatura urgente. Aí a Veja liga um dia para mim, veja bem, se Veja liga um dia para você, ele já vem com pauta pronta, né? Então eles ligaram e disseram: olha, nós queremos saber desse movimento de literatura urgente. Eu liguei para o Ademir Assunção: Ademir, vai dar merda isso aí, eles estão já com uma pauta em algum negócio e tal, porque, né, resultado, a gente não foge de entrevista. Diga qual é a entrevista. A gente falou, claro, saíram 2 páginas com uma ilustração dos escritores pulando em dinheiro, jogando dinheiro para cima, porque quando eles querem tornar a gente ridícula, aí põe, né, Aí, resultado, eu descobri que quem assinava a matéria, Jerônimo Teixeira, tinha ganho uma bolsa de criação literária para fazer o primeiro livro no governo do Rio Grande do Sul. Aí a gente disse: porque a gente estava falando, questão de bolsas de criação, circulação de escritores. Aí quando saiu essa notícia, ele ficou completamente, como é que chama? Fugindo da palavra. Desmoralizado, né? Completamente desmoralizado. 2 semanas depois, porque eu gosto de saber o que é que os inimigos estão pensando. Eu vou sempre no banco de jornal e digo: olha a capa da Veja, sabe assim? Aí eu vou olhar lá atrás, que é bom a gente saber o que é que eles estão, né? Aí eu fui olhar lá atrás, quando eu vejo, está minha foto. E eles pegaram a pior foto que eu tenho, que eles compraram da Folha. É uma foto que eu lembro que o cara, quando foi me entrevistar com a matéria na Folha, dessas fotos que o Fred falou que sai, quando eu estava chegando bêbado, eu tinha chegado
muito tarde em casa, e ele tinha marcado 9 da manhã. 9 da manhã é alta madrugada para mim. Eu cheguei 6, tomei um banho, e ele tirou a foto. Então eu estou com a cara horrorosa. Um negócio mesmo. Então eles pegam a pior foto para mostrar, olhe esse cidadão. Então você não tem já, olha a foto, quem não lê a matéria vê aquela foto, meu filho, esse daí deve estar procurado pela polícia. Resultado, fizeram uma resenha do Contos Negreiros, aí metendo, né, que era exatamente para fazer a vingança. Aí ele começa dizendo que eu fazia com o conto Totonha uma apologia à ignorância. A minha tia Totonha fala mais de educação do que qualquer outra coisa, né? Então entende como essa crítica não é de interlocução, essa crítica é de alguém que diz, eu vou acabar com isso. Eu não sei se o Geraldo Teixeira continua lá, mas que a Veja está falindo e tal. E também não consegue modificar, está totalmente perdida, toda hora, a mesma que colocou o Aécio Neves na capa, dizendo quase com uma faixa presidencial, vai ver a capa que eles puseram essa semana. Eu posso só falar uma coisa, que aí tem esse outro lado, né? É o lado negativo da crítica. Seja aquela que não leu direito, seja aquela que quer, porque quer, né, te destruir. Eu me lembro de uma crítica que saiu numa revista chamada Rodapé, do meu livro Louco, Louco, Sem Beiras. Engraçado que eu achei muito parecido com o que você falou, porque a moça, que era uma professora da USP, eu não vou falar o nome para não fazer propaganda de gente ruim, primeiro ela falava que eu era um poeta comercial. Falei, eu quero a minha parte em dinheiro, né? Estou esperando ainda receber. Mas que eu era um poeta comercial e que eu era um poeta muito, enfim, muito arrogante, etc. E aí tem uma elitista e tudo, aí tem uma parte do livro, que estou tentando achar aqui, mas acho que eu sei de cor, que eu falo o seguinte, né, eu digo assim, ouvi no ônibus um poema Joyce Rosa. O que é um poema Joyce Rosa, né? Joyce e Guimarães Rosa, um poema de 2 prosadores incríveis, né? Ouvi no ônibus um poema Joyce Rosa. Pobrema é coisa de pobre, seu moço. E vomitei meu almoço. Era assim que é uma referência, na verdade, a Macabeia, porque no poema eu falo sobre isso. A Macabeia não queria vomitar para não gastar comida, né? E eu escrevi isso. E ela dizendo que isso era uma prova de que eu era elitista, porque estava criticando o povo que falava errado. Eu falei, gente, eu disse que era um poema Joyce Rosa, qual é o maior elogio que eu posso fazer? E eu adorei essa história de que pobrema é coisa de pobre. Eu vi no ônibus, mas eu achei incrível isso, porque pobrema, né, tem a palavra pobre inscrita, né? E eu também ouvi uma vez um rapaz dizendo que problema é o que eles fazem na escola, e pobrema é o que tem em casa, né? Que eu acho interessante essa pessoa nem perceber que problema de matemática é a mesma palavra que tem em casa. Esse descompasso entre o que vê na escola e a realidade. Mas é impressionante isso, né? Quer dizer, a capacidade da pessoa ler porque quer ler dessa maneira, né? Aí me lembra sempre Machado de Assis, né? Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa, né? Então, eu agradeço muito a fala de vocês e, apesar de a gente ter pouco tempo, eu gostaria de abrir as perguntas, se há alguém no público que gostaria de fazer alguma pergunta. Nem é bem uma pergunta, né? Primeiro agradecer. Ele está fazendo um sinal ali. Tem que ser o microfone. É que está transmitindo ao vivo para todo o país. Obrigada. Oi. Ao repetido, nem é bem uma pergunta, né? Mas um agradecimento pela fala de vocês. E completando, Marcelino, quando você citou a mostra da Cooperifa, né? Eu tive a oportunidade e vou muitas vezes, e impressiona quando você declama, digamos assim, o seu conto, que é o que a gente vê no sarau também. Exatamente. Né? E eu não sei se você conhece, mas
lá do Sarau da Cooperifa tem o Márcio Vidal Marinho. Sim, Márcio Vidal. Que foi aluno nosso no curso de letras. E tem um trabalho Já publicou livros. Isso. Está sempre lá. E acabou indo para a academia, entre aspas, né? Porque ele foi fazer o mestrado lá na USP. Então, uma história bastante interessante, né? Mas justamente porque eu falei disso, né, que vem a questão. Essa sua literatura, ela tem muito a ver com o teatro? Tem muito a ver com o teatro, sim. Eu queria muito ser ator. Aí eu descobri que tinha muito pudor para ser ator. Se um diretor dissesse assim, tire a roupa. Eu acho legítimo, mas eu não conseguiria. Aí eu seria um ator limitado. Aí eu desisti de ser ator. Como escritor não tenho pudor nenhum. Mas fiz teatro até os 19 anos. Quando escrevo, penso em teatro, penso no personagem. E influenciado também por uma grande atriz e um grande ator que eu tive em casa. Minha mãe e meu pai. Minha mãe era teatral, aliás, a mãe nordestina, a luz do Nordeste. 6 horas da tarde no Nordeste era um teatro puro, aquela luz, a Ave Maria. Minha mãe tinha uma frase que ela dizia, eu nunca utilizei em um conto, mas é assim, ela ia dormir e dizer assim, amanhã não amanheço viva, e saía. Veja, isso não é uma fala de teatro. Saía, que tem a grande... Ofélia. É o quê? É Ofélia. E saía para aquela luz, aquele mosquiteiro, né? Muita muriçoca, socava debaixo daquele mosquiteiro, aquela luz pequena, e eu pequenininho ia lá ver se minha mãe estava respirando. Ela dizia, amanhã não amanhece vivo. Quando ela acordava, eu pensava que ia perder minha mãe à noite. Quando ela acordava, amanhecia com a dor. Aí a minha tia ouvia e dizia, eu também, que aquela dor é uma dor shakespeariana, né? Aí de manhã, monólogos, porque minha mãe, porque meus personagens faziam isso, eita, pensa, escrever, meu pai tem um momento de entrada em cena, que é aquele que tem o mesmo lugar na cena há mais de 40 anos, a mesma cadeira na mesa, a mesma xícara cariada, é aquele lugar em que ele senta. Isso não é marcação de teatro? Marcação, aquele lugar. Aí ele sentava e minha mãe Só que minha mãe falava, e tem uma farofa que você come com a mão, que é o melhor, né? Você aperta essa farofa e joga, tem que fazer, né? Jogar. Só que ela falava e jogava a farofa, né? O resultado não ia dar certo. Então, ou eu pensava que minha mãe ia morrer de noite, ou ia morrer de manhã engasgada. Porque ela se engasgava, Fred, e corria. Ela se engasgava e corria para o quintal, afastando aquelas roupas penduradas, olha o cenário. Morrendo, né? Aí subia nas escadas assim, e ficava pedindo clemência lá para o céu para poder salvá-la. Teatro, pô. Então, os meus personagens são desse teatrão. Conto da paz, eu não sou da paz, paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não, senhor. Não solto bomba nenhuma, não, senhor. Não venha pedir para eu chorar mais, secou. A paz é uma desgraça. Teatro puro. Tanto é que os atores, vários grupos no Brasil, reconhecem isso e levam a cena esses meus textos. Rio de Janeiro, Recife, aqui em São Paulo tem um grupo Taboão da Serra, né, o grupo Clareou Teatro, que há muito tempo montam textos meus, com esse Conto da Paz e tantos outros. Teatro puro, eu penso em teatro. E pensar em teatro é pensar na minha infância também, e nessas influências que eu recebi. Alguém mais gostaria? Nossa amiga. Ali em cima. Eu não ia falar, porque, seguindo o Paul Valéry, que dizia a ação do belo sobre alguém
consiste em torná-lo no mundo. O belo no sentido persiano do admirável, kalos. Obrigada. E vocês me fizeram lembrar também de no Pale Fire de Nabokov, tem uma passagem que ele diz assim: a literatura e a poesia não foram feitas para serem lidas ou ouvidas com a cabeça. Você reconhece a qualidade quando você sente um frio na espinha. Obrigada, porque fiquei com este frio na espinha. Bom, o que eu queria dizer é que entrou o tema da vingança. Eu comecei falando nisso. Esta flip como uma espécie de vingança simbólica contra o breu que nós estamos vivendo. Mas quando você fala da vingança, é um tema que eu persegui, provavelmente por influência do Décio Pinhatari. É um tema que eu persegui porque eu creio que a arte, a literatura, e depois eu li no Bloom, ele fala algo similar. O poeta escreve, o escritor escreve como uma espécie de vingança contra a morte. Porque não é essas dores do mundo, elas vão só rebatendo e ressoando para nós esse descarnamento da nossa humanidade, que é o destino para a morte. Mas como essa vingança contra a morte regenera a nossa sensibilidade para a vida. Vocês me comoveram muito. Obrigada. Muito obrigado. Eu vou ficar mudo. Nosso amigo. Minha pergunta é para você, Marcelino. Eu vi que a sua literatura ela é bem envolta na temática social e é sustentada por ela. Aproveitando até as temáticas da sua literatura, a professora passou com as críticas, eu queria saber como você encara a influência da classe social na produção literária. Qual é a influência que seja uma camada mais burguesa, menos burguesa, com mais acesso a meios materiais ou menos acesso a materiais, influencia na criação literária de um autor pertencente a uma delas? Eu acho o seguinte, que um autor é a visão de mundo que ele tem, não importa onde ele esteja. Não é a garantia que ele esteja na periferia e que ele vai escrever ou ter o seu modo de expressão ali na poesia, ou fazer a poesia que traduz aquela expressão. Também não é garantia que uma pessoa que esteja na classe média, ou que seja um cara rico, não vá conseguir fazer uma obra consistente, né? Você pega e sai em João Cabral do Melo Neto, pensar em Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, né? Aí vamos lá, Solano Trindade, né? Se você pegar a Carolina Maria de Jesus, vamos pegar a Carolina Maria de Jesus, vamos pegar Chico Buarque, filho de Sérgio Buarque de Holanda. O Chico Buarque, né, poderia estar preocupado em outras coisas, a vida ganha já e tudo, ele vai lá e tem um olho enviesado, eu acho que é uma alma doente. Um escritor, eu acho sempre, um artista, ele tem idade de cachorro. Assim, pergunto assim, uma pessoa também jovem, disseram, um jovem não pode escrever um romance só depois de 40 anos. Mas quem disse que o escritor tem a idade que ele tem? Ele tem idade de cachorro, 3 vezes mais. Clarice Lispector, quando escreveu com 17, ela na verdade estava escrevendo com quase 60. Era um olhar já velho, a alma já combalida, sabe? Acho que é alguma coisa que fere em algum momento, que desconcerta em algum momento, e que essa visão do mundo, o cara vai procurar a expressão que ele, vai ser um ótimo engenheiro, não vou conseguir ser. Você só mulher do diplomata, Clarice Lispector podia ter se tornado a mulher do diplomata, e uma figura que, para que vai fazer as questões que ela fez? Porque ela estava enviesada, tem um negócio ali com ela. E isso não tem classe social. Agora, claro que tudo à sua volta vai contribuir para o teu repertório, para as tuas obsessões literárias, né? Eu coordeno oficinas de literatura e um grande problema
quando alguém chega na oficina de literatura, de qualquer classe social, é quando a pessoa chega com palavras que não são delas. O sistema literário está escrevendo por ela. Aí eu digo, não, mas cadê a palavra? Cadê o teu comprometimento? Né? Aí vem, eu observo que as palavras mais usadas, assim, olha que eu coordeno a oficina do Arapoc, é o Chuí, as palavras mais usadas, assim, garantia de poesia vai ser, use orvalho, umas 3 vezes, né? Orvalho usa-se muito, e brisa. Brisa é impressionante, né? Uma leve brisa soprava aquela manhã, né? Então, o que eu estou dizendo é que eu digo, não. Ora, aqui em São Paulo, o que eu mais vejo, uma leve brisa soprava, chega na minha oficina com isso. Eu digo, não, sai do teu corpo, que essa brisa não te pertence. A brisa é nossa aqui em Pernambuco, vai ali para uma... O que eu estou dizendo é que tem umas coisas que a pessoa coloca e já é garantia de poesia. O problema da poesia é a poesia. Ou escrever na segunda pessoa, né? A tu, nossa, o tu é incrível, porque comecei a fazer minha primeira poesia em ti, dentro de mim, em ti, senti, para que tu possas, de ti. E o orvalho, e outrora... E a brisa. E a brisa, outrora, brisa, orvalho, e aí eu digo, não, cadê o nome da sua tia? Você tem o nome da sua rua, o nome da sua quebrada. O que é que fez Dorival Caymmi com a obra dele? A gente até hoje vai lá saber onde é a Lagoa da Baeté. Quantas pessoas vão ao Recife saber onde é a Rua da União, do Manuel Bandeira? Quem me apresentou primeiro o Recife? João Cabral do Melo Neto. E eu acho uma coisa... Olha, eu vou dar só um exemplo para terminar também, para passar até para o Fred comentar também essa questão. O primeiro poeta que eu li, e esses são os primeiros poetas que chegam para a gente pelo fato de eles serem pernambucanos e estar na escola, né? Manuel Bandeira. Então, eu, quando li Manuel Bandeira, eu digo, o que não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Tive uns dinheiros perdidos, tive uns amores esquecidos. Eu digo, nossa, eu sou rico, olha, eu não tenho nada, ele está dizendo que quem não tem nada é rico, coisa bonita. Fui tomado por ele pela doença dele, pela doença do Bandeira. Queria ser doente igual a ele. Fiquei ali, tomado por aquela febre dele. A vida que poderia ter sido e não foi. Aí eu chego lá no Bandeira, está lá, café com pão, café com pão, café com pão, café com pão. E eu estou falando de leitura com 12 anos, 11 anos, 13 anos. Café com pão, café com pão, café com pão. Foi esse maquinista, bota fogo na fornalha, que eu preciso, muita força, muita força, muita força. Eu digo, que bonito. Olha isso, trem, olha, né? Facinho da palavra. A vida vai passando, você vai encontrando outros poetas pelo caminho. Aí vem o Solano Trindade. Eu já estava ali com 14 anos, pernambucano também, vem o Solano Trindade. Bandeira, café com pão tá bom demais. Pô, você tá com a vida boa, café com pão, café com pão, café com pão. O que é que faz Solano Trindade? Dentro do seu registro geográfico e das dores que sentia na pele e na alma, porque você escreve com o corpo, com a alma e com as dores, e você precisa colocar isso na poesia, se comprometer com isso. Aí ele vem, tem gente com fome, ele faz o trem dele para conversar com o trem do Bandeira. Que café com pão? Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Olaria, não sei o que lá, não é? Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Olha o trem parando, né? Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Eu digo, eita, o Solano está falando de um outro trem. Vou pegar esse trem agora. Então, olha, a geografia que foi feita, a maneira como o poeta sente na pele, aquilo coloca na sua expressão mais legítima. Visão de mundo. É isso que faz com que a pessoa seja artista, não importa onde esteja. Fred. Concordo plenamente. Acho que não depende da onde você está. Lembrei de uma tese que eu vi muitos anos atrás de uma pessoa que estudou William Faulkner e um autor negro americano, e a conclusão é de que o Faulkner conseguia retratar com maior acuidade a vida dos negros no sul dos Estados Unidos do que aquele escritor negro. Ou seja, a origem não garante nada. O que garante é a capacidade, inclusive, de escrever, que um Faulkner tinha, embora fosse branco.
E é o caso da Carolina Maria de Jesus, que a gente até estava falando na roda de leitura. O caso da Carolina Maria de Jesus não é literatura o que ela faz, no entanto, do jeito dela, ela falou muito mais, com muita propriedade, lirismo, até raiva e vingança da fome amarela e das coisas que ela colocava lá. Aí você olha ali e você fica tomado por aquela linguagem. Como explicar, né? Nós poderíamos, acho que, passar aqui à tarde. É o quê? Alô. Obrigada. Bom dia. Eu queria primeiro parabenizar os organizadores e parabenizar a mesa. Eu estou encantada. Não sou da área, sou historiadora e acho que o historiador, nos dias de hoje, ele descobriu a literatura. Ele faz as relações com a literatura para entender o momento histórico. E eu fiquei encantada com as falas de vocês, porque eu acho que com um brilhantismo extraordinário, de forma poética, vocês hoje nos deram uma aula do cotidiano. Sem serem historiadores, vocês fizeram a história deste país. Eu agradeço imensamente e fiquei muito feliz de ter tido um tempinho para vir ouvi-los. Muito obrigada. A gente que agradece. Muito obrigado, querido. Eu gostaria, então, de encerrar agradecendo muitíssimo a presença do Marcelino, a presença do Fred e também a participação de vocês, a presença aqui nesta manhã, para que a gente possa ainda ter um espaço para falar de literatura. Então, meu muito obrigada. Eu queria antes dizer que vocês, né, compareçam à Balada Literária. A programação está toda aqui. Começou em Teresina, de 3 a 5 em Salvador, e de 8 a 12 de novembro, tudo gratuito aqui em São Paulo, em vários espaços aqui. A programação está aqui, muita gente vai colar. Eu espero que vocês estejam lá também. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos. Nós vamos seguir até quarta-noite, tem muitas mesas ainda. Eu recebi alguns elogios aí, Monadorf, um monte de gente que assistiu de fora, né? Nem todo mundo pôde vir, parece que São Paulo está com um trânsito meio complexo. Raridade. E queria agradecer a tua participação, Diana, super agradeço. Fredão, firme aí, muitas aventuras novas. Marcelino, e seguimos às 2 horas com a homenagem ao Paulo Freire, autor homenageado, com a presença da Anita Freire, a viúva, muito animadora, que está chegando aí. Muito obrigado. Obrigado a você. Vida longa, né? Obrigado, viva Paulo Freire.